Bismillahirrahmanirrahim. Para falar a segunda parte da nossa live sobre as profecias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas antigas escrituras. Aqui temos o capítulo Isaías 42. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Esse primeiro versículo fala: este é o meu servo. Deixa para eu verificar aqui. Sim. Sim, no início do Isaías 42 fala o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Veja só, primeiro, o capítulo inicia com: eis aqui o meu servo. Nós sabemos, de acordo com a crença, embora esse versículo aqui, a igreja considera como profecia para Jesus Cristo, nós como muçulmanos, de acordo também com o contexto dentro do cristianismo, não concordamos, por uma simples razão. A primeira razão, o versículo fala de um servo de Deus. Fala de um servo de Deus, não fala de um filho de Deus, como os cristãos acreditam no Jesus Cristo. Eles acreditam em Jesus Cristo é um filho de Deus e não servo de Deus. Aliás, muitos têm até dificuldade de aceitar ele como profeta. Quando você fala a pessoa que Jesus Cristo é profeta, muitos negam. Então, quanto mais para deixar um lugar de considerá-lo como um servo. O versículo fala: eis aqui o meu servo. O versículo fala de um servo de Deus e não um filho de Deus, como os cristãos acreditam, e nem fala de próprio Deus, como algumas igrejas dentro do cristianismo também acreditam que Jesus Cristo é o Deus. Portanto, esse primeiro versículo aqui exclui automaticamente a possibilidade de ser o que está a ser referido aqui é Jesus Cristo. Esse é um. Dois, fala depois: trará justiça aos gentios. O profeta Muhammad cresceu num ambiente em que havia muita injustiça. Aliás, ele foi enviado numa época que é conhecida como época medieval, em que o mundo quase inteiro estava em perdição. Havia muita injustiça no mundo inteiro. Aliás, o que ajudou muito na expansão do Islã é o Império Romano, que depois de adotar o cristianismo como a religião do Estado, como a religião do Império, cometia muita injustiça em várias zonas do mundo, sobretudo aquelas que eram ao redor da Arábia. Eram perseguidos aqueles que não concordavam com eles na ideologia deles, eram maltratados. Então, eram essas minorias que convidavam os muçulmanos para virem conquistar aqueles territórios que eram dominados pelos romanos. Então, ou seja, quem implementou a justiça realmente foi a nação do profeta Muhammad. Aliás, Jesus Cristo foi um cidadão simples desde que nasceu até a sua ascensão aos céus. Nunca foi rei, nunca foi um juiz, nunca foi um líder do país onde ele cresceu. Ele sempre foi um cidadão simples. Então, duas coisas importantes que excluem Jesus Cristo nesse versículo. Primeiro, é de ser servo de Deus, que acreditam que Jesus Cristo não é servo de Deus. Dois, ser justiça, ou seja, trazer justiça para aos gentios. Jesus Cristo falou claramente que foi enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa do Israel. Ok? Depois, não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. O profeta Muhammad era conhecido, quem já leu as características dele,
vê claramente que ele falava, não falava um tom tão alto nem um tom tão baixo, ou seja, falava o suficiente para as pessoas entenderem. A cana, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas guardarão a sua lei. Veja só, as ilhas guardarão a sua lei. Nós perguntamos, qual é a lei de Jesus Cristo? Qual é a lei dele em diferentes vertentes, em diferentes áreas? Você não encontra. Se nós perguntarmos quais são as leis do profeta Muhammad que ele foi dado, que ele implementou no estado da Medina, okay? E depois, posteriormente, nos impérios que os muçulmanos conquistaram. Em todas as áreas econômicas, sociais, familiares, em tudo você encontra leis e legislação ou dentro do Alcorão ou dentro da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, espalhou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para a luz dos gentios, referindo novamente para a luz dos gentios, e não para os, apenas especificamente, não para quem foi enviado especificamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja aqui. Eis aqui as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, antes que venham a luz vou-las faço ouvir. Não é essa aqui? Ok. Então, Isaías 42, 13, vamos ler esse versículo. O Senhor sairá como poderoso, como um homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Esse é muito importante, esse aqui. O profeta Muhammad teve como inimigos os primeiros anos da sua pregação em Meca, os árabes, os quraishitas. Como foi o fim deles? O profeta Muhammad venceu esses seus inimigos. Veja o que o versículo fala. Diz que como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos. Os quraishitas foram derrotados. Os inimigos dele, que eram os hipócritas da Madina, foram derrotados. Os judeus que estavam na Madina também, como inimigos dele, foram derrotados. E todos os países, os reinos vizinhos que combatiam contra ele, todos foram derrotados. Agora, quando nós aplicamos isso a Jesus Cristo, nós vemos que não. Jesus Cristo não derrotou como se diz, os judeus, que eram os inimigos dele, e próprios romanos. Mas o que aconteceu? Segundo a crença cristã, eles o mataram, crucificaram. Alguém pode dizer, não, é um vencimento espiritual. Tudo bem. Se nós aceitarmos que é um vencimento espiritual, onde estão os judeus? Os judeus até hoje ainda não acreditam em Jesus Cristo. Aliás, quem respeita e respeitou Jesus Cristo ao longo da história foram os muçulmanos. Os judeus não, ainda até hoje eles não acreditam nele. Aliás, eles acreditam que ele é um filho, vamos dizer assim, não vou pronunciar a palavra, mas eles consideram a mãe de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo. Então, se for a nível física, da guerra física, ele não os venceu. Aliás, eles venceram de acordo com a crença cristã. E a outra parte, se for a parte espiritual, eles próprios
os judeus ainda até hoje não acreditam em Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo, aliás, nós vimos ultimamente pessoas que tentam pregar o evangelho em Israel, como é que eles são tratados. São tratados de uma forma muito mal. Então, a nível espiritual, não houve um vencimento, e a nível força física também não houve um vencimento, como as escrituras prometeram. Então, quem realmente venceu os seus inimigos foi o profeta Muhammad, quer os inimigos árabes, quer a nível força física, quer a nível espiritual. Os árabes consideraram o profeta Muhammad como um inimigo, criaram guerras contra ele, depois ele venceu essas guerras. Sobretudo na Badri. E depois, posteriormente, essas pessoas converteram-se ao Islã, ainda até hoje são muçulmanos. E ainda mais, os judeus que estavam lá tiveram ele como inimigo, consideraram ele como inimigo deles. O que é que aconteceu? Ele venceu a eles e muitos deles se converteram. E ainda os hipócritas de Madina, também a mesma coisa aconteceu com ele. Então, quem venceu seus inimigos foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e de acordo com a crença cristã, Jesus Cristo não venceu os seus inimigos. Portanto, eu vou pausar aqui. Deixa o irmão dar a sua parcela, inshallah, para fecharmos. Tem ainda mais, temos muitos minutos ainda. Certo, Seja bom. bem-vindo. Sim. Barakallahu fik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Grande conhecimento que você tem. Barakallahu fik por todo esse conteúdo que você está lendo a Torá, a Bíblia, né? Assim, mas aqui no Brasil existe um certo preconceito referente a Ismael, né? Como você Uhum. mencionou o versículo, né? Que foi muito bom, sempre, como falam aqui, desobediência. Só que não. Se você ler de fato a Bíblia, né? Versículos, aí fala dele fértil, muito. Ou seja, Deus promete a ele que dele virá uma grande nação. Depois, novamente, Deus promete novamente em número de descendência. Em Bereshit 16:10, Deus fala: O anjo do Senhor disse ainda: Multiplicarei grandemente a tua descendência, de maneira que não será possível contá-la de tão numerosa, né? E também tem outros versículos, né, de proteção e presença divina, né? Gênesis 21, 17, 18. Deus ouve o choro do menino e fala para a mãe dele, para que ela não tema, porque ele ouviu o menino, daí onde ele está, levanta-te, ergue o menino e toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. Como o irmão mencionou esse versículo, né, grande nação, né, não é somente no significado, né, de referente a isso, a gente consegue ver que existe sim a promessa, né, referente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele vem de Ismael e a gente encontra isso na Torá, Deuteronômio 18:18. Esse versículo, né, os judeus, eles costumam dizer que não se refere a ele, os cristãos falam que se refere a Jesus, mas a gente vai compreender agora que sim, se refere ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 18:18 é falado: Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aí a gente pergunta: quem foi o profeta que Deus colocou as palavras na boca? Né? Foi o profeta Muhammad. E Exatamente. quem é Amém. semelhante a Moisés? Né? Então, os judeus, né, eu já conheci muito sobre isso, e eles falam, eles não têm uma resposta para isso. Eles falam: mas teve muitos profetas depois, mas não tem uma resposta para quem é esse profeta, entendeu? Não tem. Sim. Os cristãos, eles chegam e falam que é para Jesus. Não, essa passagem se refere a Jesus. Só que não tem como muitas características que não são iguais, não batem, entendeu? E eu separei algumas aqui, fiz algumas anotações, né, a respeito da semelhança do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o profeta Moisés, né? Ambos são profetas mensageiros, né, escolhidos por Deus, né? Ambos foram escolhidos por Deus para serem líderes e guias espirituais, né, entregando sua mensagem aos povos. Moisés recebeu a Torá, enquanto o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu o Corão. Ambos enfrentaram desafios de liderança. Moisés conduziu os israelitas, né, da escravidão no Egito, enfrentou grandes obstáculos, a liderar um povo frequentemente desobediente, né, enquanto o profeta também, né, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liderou a comunidade, né, muçulmana em sua transição do paganismo à fé monoteísta, né, a crença no Deus único, enfrentando também a resistência dos líderes de Meca, como o irmão mencionou acima. É, Ambos, né, receberam livros divinos, né, como eu mencionei, outra característica. E outra bem importante, como o irmão mencionou, né, agora há pouco, é referente às leis, legislação e comunidade. Ambos os profetas foram legisladores. Moisés trouxe leis detalhadas para regular a vida do povo de Israel, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe as leis do Alcorão e da Sunna, né, para estabelecer uma sociedade islâmica. Então, ambos os profetas eles foram legisladores, né? Essa é uma característica assim grande que a gente consegue perceber. Ambos também fizeram milagres, né, muitos milagres, não. Um dos grandes milagres de Moisés, por exemplo, foi
a separação do Mar Vermelho, né, transformou o seu cajado em serpente. O nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também teve milagres, né, como a divisão da lua, a viagem noturna e tudo mais, né? E a missão contra a idolatria. Moisés desafiou o faraó, né, e os ídolos egípcios, chamando para adoração ao único Deus, ao Deus único. E o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também confrontou os idólatras de Meca, chamando-os, né, para a adoração do Deus único, do monoteísmo. E como eu mencionei lá atrás, né, referente aos desafios, né, Moisés ele conduziu o povo dele, saiu de uma terra para outra, conduziu os israelitas, né, para a terra prometida. Ele teve que migrar, teve que fazer migração. E quem também teve que fazer essa migração? O profeta Muhammad, quando ele foi Sallallahu alaihi wasallam. perseguido, né, ele teve que se mudar. A mesma coisa, a mesma história, ela se encaixa, né? Exatamente. É, exatamente. O Moisés ele foi perseguido, ele teve que sair daquela terra, foi para outra terra. O profeta, a mesma história. Parece que a história se repete, né? Entendem, A, a, seme- sinceramente. essa, exato. Exatamente. A semelhança é assim, é nítida, né? Esse É. exílio e retorno são várias semelhanças. E outra coisa interessante, né, que eu estava pesquisando, eu nunca, assim, nunca tinha observado esse detalhe, sobre a orfandade e o sustento divino, né? Moisés ele foi colocado em um cesto no Nilo, e foi criado, né, pela família do faraó, né? E o profeta Muhammad, né, ele ficou órfão ainda quando era criança, foi criado pelo avô dele, tio, sempre, Exatamente. né, com a proteção divina, entendeu? Então até nisso também tem a semelhança. Exatamente. Eles eram, sabe, essa questão da orfandade, o sustento divino, até nisso foi semelhante, né? Então, assim, por isso ele se encaixa Sim, perfeitamente nessas perfeitamente. características, sabe? Exatamente. E também E posso, encontramos. Sim, pode continuar. sim, pode continuar. Não, pode continuar, irmão. Então, um versículo aqui que queria mencionar, que é Isaías 29:12, que fala: ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Como você estava dizendo, quem é este profeta que foi dado ao livro e foi dito para ler e disse que não sabe ler? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Só o wasallam. profeta Muhammad sallallahu O alaihi único. wasallam, o único mesmo. Sim, pode continuar agora, pode continuar. Exato, perfeita colocação, irmão, mashallah. Sim, Né, e a gente continuando, né, chega lá no Evangelho, tem uma passagem muito interessante, João 14, ele lhes dará outro consolador, para que esteja, né, com vocês para sempre, né? Ou seja, Jesus, ele fala que pediria ao Pai, né, pediria ao Criador, para que ele envie outro consolador depois dele. E ele vai estar sempre ali com a gente, as leis dele vai estar sempre com a gente, ou seja, vai ser o final, vai ser o selo dos profetas, como ele, né, mencionou, eu sou o selo dos profetas. E 16, 17 ele fala, mas eu lhe digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou, né? Jesus teria que ir embora, partir. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, Jesus fala que para que o Consolador venha, né, ele teria que partir. E acontece toda aquela questão, a perseguição, e ele foi levado aos céus, né, Deus salvou ele e enviou o Consolador, que, né, as leis dele estão aqui até hoje com a gente, que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi sim. wasallam. E aí vem aquela interpretação da igreja que o Consolador aqui se refere ao Espírito Santo. Como é que nós podemos responder essa questão? Sobre o seu Espírito Santo, não faz sentido, porque ele falou o Consolador, né? Ele disse, ele lhes dará o Consolador para que esteja com vocês para sempre. O para sempre aqui não é o Espírito Santo, é as leis que viria depois dele. Ou seja, não tem como ser o Espírito Santo também, porque essa questão da Trindade não existe um único versículo, né, Exatamente. tanto na Torá, É, no Evangelho, que faça referência, né, a esse três em um, esse Espírito Santo, exatamente. que Sim. fique. E também outra coisa que podemos ver aqui que não se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo, antes do envio de Jesus Cristo, ele estava com o povo israelense. Então, e Exato. durante a vida de Jesus Cristo ele esteve. E, podemos dizer assim, então, Jesus Cristo estava referindo uma pessoa ausente, não uma pessoa presente. Ele disse que enviarei. Esse é um. Dois, Uhum, de acordo com a crença cristã também, o Espírito Santo é Deus, então Deus não pode ser enviado. Deus envia, exatamente. mas não pode ser enviado. Além disso, também na crença Deus é onipresente. Então, uma pessoa que é onipresente não pode ser enviado, porque ele está em todos os lugares, de acordo com a crença da igreja. Ainda outra questão,
É questão de Jesus dizendo, ele vai dizer aquilo que ouve, ok? Vai falar com os lábios. Então, segundo a crença cristã, Jesus, como diz Espírito Santo, é um espírito, não é algo físico, não tem lábios para, para falar, nem tem orelhas para ouvir coisa. Então, aqui, vai ouvir, vai falar aquilo que ouve com seus lábios, se refere a alguém, vários aspectos que mostram, de fato, que não pode ser Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre esteve com o israelense. Além disso, desde que Jesus Cristo partiu até agora, qual é muitas coisas que Jesus tinha que dizer, que o Espírito Santo já disse para as pessoas? O que é que ele disse até agora? Está ouvindo? Oi, Sim. Até agora o Espírito Santo não disse nada. pode falar, irmão. Sim, então eu estava dizendo que até agora o Espírito Santo não ensinou nada até agora ainda, quer dizer, então, quer dizer, tem Uhum, muitos aspectos que mostram claramente que se referia a um profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não ao Espírito Santo. O profeta Muhammad disse muita coisa. O profeta Muhammad ensinou às pessoas que sim, Jesus Cristo não é filho de Deus, mas sim é a palavra de Deus, ou seja, porque foi criado através da palavra de Deus. Que ele não é Deus, que ele é um profeta verdadeiro, embora os judeus o tinham ou o recusaram, mas ele é profeta enviado por Deus. Então falou muitas coisas sobre o próprio Jesus. Aliás, depois de Jesus, ninguém realçou, valorizou Jesus Cristo, tal como o profeta Muhammad, sobre a revelação que o profeta Muhammad recebeu, onde tem um capítulo específico que só que tem nome, carrega o nome de Maria, nome de a mãe de Jesus Cristo. Enquanto quer no Antigo, quer no Novo Testamento, você não encontra nenhum capítulo falando do nome dela. Se é no Antigo, é falar exatamente. mal dela. Se é no Novo, também não tem. Então, você claramente escrever também isso aqui. Nessa questão da profecia, nós encontramos no Salmo 84:6, o qual, passando pelo vale de Baca, lembra que, não sei se você não sabe, que a Meca, no Alcorão é mencionado como Baca, Daca, mesmo nome. exatamente como Exatamente, é um Baca, antigo nome. exato antigo nome, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também encheu. Ou seja, fala desse vale de Baca, ainda mais adiante, Isaías 35, 8 a 10, e ali haverá um alto caminho, dois caminhos. O caminho que chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Ou seja, é Meca, na cidade da Meca, nós sabemos é a única cidade em todo o território, ou seja, em todo o planeta Terra, onde só os crentes podem entrar. Tem um caminho específico para a entrada da Meca, para os crentes, e outro caminho para os descrentes idólatras. Aqui está dizendo que haverá um caminho santo, em que só o povo de Deus e os crentes em Deus que passaram por aquele caminho. E outro caminho que não que será passado pelos descrentes. É todo mundo. Onde é que existe essa regra no mundo em que tem um caminho para os crentes, outro caminho para os descrentes? Porque se consideramos na cidade da Meca, só entra os crentes. Uhum. Sim. Ainda fala aqui, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se encherá nele, mas os remédios andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e verão, veja só, subhanallah, os resgatados do Senhor. Quando o profeta Muhammad imigrou para Medina, o que é que ele estava dizendo aqui? Voltarão e virão e Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão deles, fugirá a tristeza e o gemido. Veja só, o profeta Muhammad saiu, mesmo em Meca, onde tem caminho para crentes e caminho para os descrentes, como você está dizendo, eles, depois de saírem, voltarão ali e verão Sião com júbilo e terão alegria
e alegria interna, e haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria. Quer dizer, é mesmo aquela eh, Uhum. quando a conquista da Meca, vamos dizer assim, está referindo aqui exatamente a conquista da Meca, quando eles migraram e voltaram com alegria, conquistando a antiga cidade onde viviam e foram perseguidos e expulsos. Incrível Exatamente. mesmo esse versículo, sim. Mashallah. Pode continuar agora. Só como você mencionou sobre a questão do Espírito Santo, eu lembrei aqui do versículo na cabeça, né? Como é que o Espírito Santo, como é que Deus pode vir, entendeu? É uma questão assim maravilhosa que você fez, porque essa própria questão de Deus habitar entre nós, né? Ela é inviável na própria Bíblia, em 1 Reis, né? 1 Reis capítulo 8 versículo 27, Uhum. você tem Salomão, né? Depois que ele aqui na Tanakh, né? Ele construiu o templo, né? O filho de Davi. Ele fala, mas porventura habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Ou seja, Salomão, ele fala que nada na terra poderia conter Deus, que a gente não suportaria ter Deus habitando entre nós e tão magnífico que ele é, que até o próprio templo que ele construiu, que diz somente a adoração a Deus, não suportaria a presença divina de Deus ali, de tão poderoso e magnífico que ele é, que nada na terra, nem uma parte dos céus poderia conter ele. Sim. Muito interessante mesmo. Muito interessante. Então, pode fazer um resumo, já temos novamente 10 minutos e para encerrarmos. Certo, eu posso falar sobre aquela questão das semelhanças, Sim, pode falar, pode falar. né? Eu gosto sempre de falar essa questão, né, principalmente com os irmãos cristãos muçulmanos também. Algumas pessoas elas ficam às vezes com dúvida do que seguir, acredita no Deus de Abraão, fala, não, eu acredito no Deus de Abraão, mas eu não sei qual caminho eu seguir, cristianismo, judaísmo, islamismo. E é o que eu sempre falo, e como eu também já ouvi um sheikh, né, aqui do Brasil, Ahmad Bilal, grandíssimo sheikh, ele sempre fala a mesma coisa. Leiam, estudem, né, de coração aberto e a resposta vai vir. Leia de coração aberto, sem clubismo, né? Leia, estude e a resposta ela vai vir. E quando você lê a Bíblia de coração aberto, que você vai ler sem clubismo, né? Sei lá, vamos supor, a pessoa é cristã, tá meio com dúvida, Sim. ela senta para ler, vou ler a Bíblia, vou ler o Corão, sem clubismo nenhum, lê o que está lá. E ela começa a ler de coração aberto, com essência mesmo, com convicção. Ela começa a entender que o Alcorão é a mensagem final, que o Alcorão é a mensagem divina, é o livro final, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o selo dos profetas. Por quê? Porque quando você começa a ler de fato a Bíblia, você vê que a essência, né, é a mesma do que é ensinado no Alcorão. Se você, pessoa como cristão, né, acredita na Trindade e tudo mais, chega a começar a ler, ele vai encontrar versículos que não acabam não condizindo com a fé. Chega tudo bem, eu acredito que Deus é três ou dois, não sei. Mas eu tô lendo aqui no meu livro falando que Deus é único, entendeu? Então a pessoa começa a refletir essa questão. A pessoa que lê de fato, sem dogmas de religiosos, apenas lê de fato para encontrar a verdade. E você lendo, você consegue encontrar as semelhanças, né, que existe no Alcorão e nesses livros. Por exemplo, a Shema Israel, eu já fiz um vídeo sobre isso, a Shema Israel e a Sura Ikhlas. Elas possuem uma semelhança grande, assim, magnífica, que quando a pessoa lê, a pessoa se encanta, porque a essência sempre foi a mesma. E é só a gente fazer uma analogia bem interessante antes de explicar essa questão, né, que quando a gente cria uma criança, a gente está ensinando palavras para ela, a gente fala ouve, né, fala, ó, ouve o que eu vou te falar, ouve. Quando essa criança cresce, a gente começa a corrigir. Pelo menos eu com meus pais foi assim, né? A criança já está falando aquelas palavras, você vai lá e corrige e fala, olha, não é assim que fala não, diga, né? Diga essa palavra. Só para a gente lembrar dessas duas palavras, né? Ouve e diga. E aí você chega na Torá, né? Você encontra Moshe, né? Que é Moisés falando, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Esse versículo, ele é muito parecido com a Sura Ikhlas, né? Que temos, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, né? Diga, Sim, ele é Deus único, Deus absoluto. Ou seja, já encontrou a essência. Você, epa, o Alcorão está falando o que já foi ensinado, né? E aí você exatamente. continua, entendeu? E aí você continua lendo, continua estudando de coração aberto, né? Sem partido, continua lendo. Você encontra, né, se eu não me falar a memória, o versículo é 2 Samuel 7:22, né? Temos Davi fazendo várias coisas que os muçulmanos fazem todos os dias. E uma dessas é o primeiro pilar do Islã. Incrivelmente, em 2 Samuel 7:22 e em Crônicas também encontra esse versículo, é Davi fazendo um pilar do Islã, né, o primeiro pilar do Islã, e coisas que os muçulmanos fazem todo dia. Ele fala, né, ele tem uma grande batalha, uma grande vitória na batalha, ele fala, Ken gadol yata Adonai Eloheinu, Ken kamocha, vem Elohim zulatecha.
Al-Ken Gadolat Adonai. Davi fala, quão grandioso Deus é. Quem é que fala Deus é grande? Quem fala que Deus é o maior todos os dias? Os Allah, muçulmanos. muçulmano, Allahu exatamente. Akbar. Allahu Akbar. Todos os dias nas nossas orações nós fazemos isso. Quem é que fazia isso então na Bíblia? Davi. Davi Davi, fala, entendeu? exatamente. E aí depois ele vem, complementa, nessa segunda frase não há nada semelhante a Deus. Nós muçulmanos fazemos isso todos os dias, falamos que não há nada semelhante a ele. E Exatamente. no final assim, algo assim incrível, né, que ele fala, vem Elohim Zulatecha. Davi fala que não há Deus além de ti, não há Deus além de Deus. Esse é o La primeiro ilaha pilar do illallah. Islã. La ilaha Exatamente. illallah. Ou Allah. seja, nós temos na Bíblia, né, Davi, ele falando que Deus é o maior, os muçulmanos fazem todos os dias, que não há nada semelhante a ele, que ele é único, a gente também faz todos os dias, e no final ele fala que não há Deus além de Deus, que ele é único. É o primeiro pilar do Islã, entendeu? E aí você chega no Evangelho, um escriba, né, chega para Jesus e pergunta, mestre, qual o principal, o maior mandamento? E o que é que Jesus fala? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Jesus fala que esse é o principal mandamento. Esse é o primeiro pilar do quê? Do Islã. La ilaha illallah. Falar que Deus é único, que não há outro Deus. Sim. Entendeu? Então Jesus vem e reforça novamente. E aí, chega no Corão, você encontra, né, a Sura Ikhlas, não só ela como outras, mas assim, a grande semelhança que ela tem com essas passagens, né, que é Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Diga, ele é Deus, o único Deus, o absoluto. E agora essa analogia que eu fiz no início, a questão do ouve e diga, é que na Torá a gente ouve muita palavra ouve, é sempre ensinando, Sim. ouve, ouça, ouça, né? Chega no Evangelho, mesma coisa, sempre ensinando. Quando a gente chega no Corão, a analogia assim que eu consegui perceber, ou alguns amigos, é que Deus fala muitas vezes, diga, Sim. diga, ou seja, diga Diga. aquilo que sempre foi ensinado, Sim. aquilo que você aprendeu lá atrás, entendeu? Atrás. Deus vem, Exatamente. ele corrige as coisas que estavam erradas e manda você dizer. Dizer o quê? Dizer o que sempre foi ensinado, dizer o que sempre foi enfatizado pelos profetas. Inshallah. Foi uma analogia mesmo altamente. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Agora sim, incrível. Allah, subhana. Incrível mesmo, subhanallah. Foi muito interessante mesmo a live, inshallah, tabaraka wa ta'ala. De Então, vez em quando, inshallah, que tivermos tempo, vamos fazer algumas lives falando desses assuntos muito importantes. Infelizmente, alguns desconhecem, ou alguns leem, como você disse, com clubismo, ou seja, já carregando uhum, aquilo que tem desde a criança, assim, não consegue libertar daquilo. Então, exatamente, irmão. eu vou falar mesmo como você disse, convido a todos, vamos ler, vamos aprender, vamos conhecer, mas vamos ler e prestar atenção bem naquilo que nós lemos. Então, inshallah, o convite está aberto. Quem quiser também Ela participar fica. nas próximas lives, inshallah, estaremos abertos para essas lives. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya Rabbi, Inshallah. Inshallah, inshallah. até a próxima live, Até a inshallah. próxima, irmão. Tá. Muito obrigado, irmão. Você também, irmão. Barakallahu fica. Fico, barakallahu. Obrigado.